Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, eu estou para estudar aqui com os irmãos um texto de Daniela Soares. A irmã escreveu um texto chamado Adoração Profunda. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como eu não escrevi nada, foi a irmã Daniela Soares quem escreveu, eu vou ler para os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? E antes que a gente comece, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, nos mostre aquilo que é importante que a gente saiba. Senhor Jesus, nós adoramos o Teu nome, adoramos porque Tu és o nosso Deus. E que nós possamos ter esta consciência de que necessitamos aprender a amá-lo profundamente. Ensina-nos, Senhor, fala conosco. Em Teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Adoração profunda. O texto bíblico está em Mateus 26, versículos do 6 até o 13. E diz assim: Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Amém? O texto chama-se Adoração Profunda e o versículo escolhido pela irmã Daniela Soares é o 7, que diz assim: Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Bem, então a irmã Daniela aqui fala que sempre que a gente lê na Bíblia e vê que uma mulher está entrando em cena, alguma coisa bem bacana vai acontecer algo inédito. Ela conta isso dizendo que ela ouviu de uma pregadora do evangelho, né? E é interessante isso, porque se encaixa perfeitamente nisso que a gente acabou de ler, né? Jesus estava lá de boa, tal, e de repente, tcharanã, entra aquela mulher com um perfume caro, né? Segundo alguns dizem, tipo, era um ano de trabalho para ter um perfume daquele. Talvez fosse a aposentadoria dela, né? E ela não tem economias, ela derruba nos pés, na cabeça de Jesus, né? Ela não se importa de investir aquilo no Senhor. Então, essa mulher que a gente encontrou nos versículos que lemos agora, ela deixou todo mundo, de boca aberta. Por quê? Ela sabia exatamente quem era Jesus. Então ela sabia que ela não estava gastando perfume nele, ela estava investindo, porque ela sabia que ele era Deus, ela sabia da importância dele, ela cria que ele tinha salvado a sua alma. Então ela não desperdiçou o perfume, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Então ela tinha essa certeza, né? Como diz aqui a irmã Daniela, ela tinha um elevado entendimento da grandeza de Cristo
pelo tamanho da adoração que ela prestou. Ela entregou algo de grande valor e não se importou que os outros estavam falando, nossa, desperdiçando, nossa, os pobres, nossa. Deve ter até quem disse, tá querendo se exibir. Deve ter tido de tudo, né, irmãos? Mas o que acontece? Aqueles, os chamados filhos de Deus, aqueles que acompanhavam Jesus, que deveriam reconhecer que realmente ela tinha feito uma coisa maravilhosa, eles agiram assim de um jeito bem estranho, né? Coisa de pessoa que talvez não tenha discernimento de quem é Jesus, né? Então ela disse eles disseram coisas assim, com o conhecimento deles, né? Com a sabedoria deles, racionalmente. Porque eles falaram, como que vai desperdiçar um dinheirama desse aí, com perfume, né? Faz sentido. Então, o que parece, né? A adoração de um modo que eles nunca tinham visto, ninguém adorar o Senhor Jesus daquela forma, deixou os discípulos bastante incomodados, que estavam todos lá no local, inclusive aqueles que já andavam com Jesus de longa data. E aí a pergunta que não quer calar, será que realmente, quando eles fizeram aquele comentário, que pode ter sido um comentário maldoso, será que eles realmente estavam preocupados com os pobres? Ou eles estariam assim, inconformados por perceberem que alguém teve condições, teve a ideia, uma ideia muito melhor que a deles, para adorar Jesus, para prestar culto a Ele, né? É como se alguém fizesse algo melhor do que nós, né? Você já ouviu alguma música, uma poesia tão bonita, tão maravilhosa, que você fala, nossa, como que não fui eu que escrevi? Inclusive o cantor Milton Nascimento, ele tem uma música que diz assim, certas canções que ouçam me fazem saber como não fui eu que fiz, né? De tão bacana, como que não foi eu? E acho que talvez eles podem ter pensado isso, mas eles não iam admitir, né? Então o que eles disseram? Os pobres, né? Mas na verdade talvez eles tenham percebido que ela teve uma adoração inédita, diferente, uma coisa incrível, né? E isso acontece até nos dias de hoje, né? Quando a gente tem uma adoração verdadeira, uma adoração que realmente as pessoas percebem que a gente está fazendo aquilo por Senhor, será que aquilo ela comove as pessoas, incomoda as pessoas ou inspira as pessoas? Né? A gente não sabe. Então, em vez de a gente ficar julgando a forma de adoração do outro, a gente também tinha que buscar um caminho de entregar a nossa adoração, né? Porque a adoração é uma coisa muito pessoal. Tem gente que adora Jesus fazendo bem, outra adora Jesus cantando, outra adora Jesus lendo, ensinando, enfim. Tem pessoas que adoram Jesus com o sorriso do outro, né? Quando, por exemplo, aquela pessoa sente sede e você dá um copo de água para ela e ela sorri e ela agradece, aquilo é um jeito em que Jesus pode ser adorado, né? Você pode ver no outro a adoração que você quer prestar ao Mestre. Então, cada um tem o seu jeito pessoal de adorar. Você vai nas igrejas, todo mundo levanta as mãos, ora, enfim, entrega. Mas assim, qual é a adoração que realmente o Senhor se agrada e que é verdadeira e que é sincera? Em vez da gente então ficar olhando a adoração do outro, né? A gente deveria encontrar o nosso caminho. Isso que é importante. Então, há vários níveis de intimidade e de conhecimento com o Senhor. E quanto mais a gente é íntimo de Deus, mais isso muda o jeito que a gente adora a Deus.
Então, às vezes eu me pergunto, né? A gente ora tanto, mas será que ora pedindo, né? Porque muitas pessoas falam, ora por mim, ora pela minha esposa, ora pelo meu sobrinho, fulano tá doente, fulano precisa de emprego, fulano precisa... Então a gente acaba investindo um monte de tempo em oração, pedindo. E quanto desse tempo que a gente investe com Deus é adorando, né? Que forma é a nossa adoração, né? Então, quanto mais nós estamos conectados com Deus, mais temos profundidade na adoração. Como está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como o nascer do sol, Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Outra coisa a gente tem que ter em mente: se a gente também não conhece a Deus, não ora, não lê a Bíblia, não se dedica a aprender nada dele, a gente também não vai ter condições de adorá-lo como ele merece ser adorado. Por quê? Quanto menos a gente conhece de Deus, menos motivos a gente vai ter para adorá-lo. É simples assim, né? Mas se a gente olhar de verdade para a grandeza, para a grandiosidade, para tudo aquilo que o Senhor fez e não tem como a gente errar na adoração. A gente vai atingir o alvo que Ele mesmo estabeleceu, que é o quê? A gente não está aqui bagunçado para viver as coisas e tudo bem. Não, nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. E como é que nós faremos isso? Essa é uma pergunta que não quer calar. Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Talvez o irmão também não tenha. Cada um sabe como deve louvar ao Senhor. Então, para a gente ter certeza de que a gente está aqui para ser o louvor da glória de Deus, eu vou ler aqui Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 14, que diz assim, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Essa aqui é a minha tradução na linguagem de hoje, mas você pode ler na sua tradução Efésios 1, versículo de 11 a 14, que quer dizer a mesma coisa na minha tradução, na sua vai dizer o quê? Que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, se formos rasos no conhecimento de Deus, seremos rasos na adoração. Bom, meus irmãos, eu termino aqui, deixando meu abraço diário de ursa. Lembrando que um abraço é um encontro de dois corações e só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que vamos nos preocupar de agora em diante em dar ao Senhor uma adoração profunda, o abraço sim, é muito possível. E, inclusive, podemos louvar ao Senhor ao abraçarmos o nosso irmão. Bom, e eu termino aqui me despedindo, com a palavra de ordem que é: confia no Senhor.